Entendido o array? Se você não viu ainda, vai na aula passada, porque lá tem alguns fundamentos que são importantes para você entender sobre conjunto de dados. Nós temos também uma alternativa quando não temos o tamanho fixo. Nós queremos adicionar e remover elementos conforme nós necessitamos. Então, quando você faz cadastros, quando você às vezes está lidando com elementos que você precisa organizá-los de uma forma diferente, enfim, aí você precisa remover, modificar, adicionar e tal, você precisa manipular elementos dessa maneira. Por quê? Se você olhar mais uma vez na aula passada, e recomendo fortemente, vocês vão ver que arrays têm estruturas fixas. Então é importante que você saiba a quantidade de dados que você vai trabalhar para que você utilize os arrays. Mas quando você não tem essa estrutura fixa, você tem um outro tipo de estrutura que são as listas. E a diferença de arrays e lista é exatamente essa. A lista você não precisa saber o tamanho, então você não tem tamanho fixo. Você pode trabalhar com tamanhos fixos quando se trata de listas? Pode, perfeito. No entanto, a lista ela serve para esse propósito, para você trabalhar com tamanhos dinâmicos de dados. E como é que nós criamos uma lista então? A forma de fazer isso em C# é você escrevendo list em letra maiúsculas, agora abrindo os sinais de maior e menor na ordem, né? E depois vamos entender isso quando nós falarmos de generics. Generics é um tópico talvez um pouquinho mais avançado em C#, mas você cria estruturas onde elas podem se transformar nos tipos que você deseja, mas não se preocupe com isso agora, vamos falar disso mais para frente. Mas e se tratando então de listas, você agora cria uma lista e eu quero também trabalhar com inteiros nesse caso, então eu posso voltar aos meus numbers e agora, obrigatoriamente, eu poderia parar aqui, ponto e vírgula. No entanto, eu preciso inicializá-la, semelhante ao que nós fizemos com arrays, mas para trabalhar com os elementos dessa lista, você precisa agora inicializá-la. Então, o que eu preciso fazer é também semelhante a array, usar a palavrinha new. Então, eu atribuo a variável numbers new, repito aqui o nome list, falo que tipo ela é e fecho parênteses. Beleza, essa é a maneira de se criar uma lista em C#. Não se preocupe que em breve você vai entender o que é o new, o que é esse list, o que são esses sinais de maiores e menor e principalmente esses parênteses aqui, tá? Nós vamos entender detalhe por detalhe, mas não se preocupe. Vamos focar agora o que é uma lista. Então, nesse momento, você vai... se nós precisamos criar uma lista, você faz dessa maneira. E se eu quiser inicializar essa lista? Você pode, da mesma forma, você pode abrir chaves e colocar os valores que você deseja dentro dessa lista. Perfeito, agora eu tenho uma lista de tamanhos definidos. Tá bom, então vamos voltar e é muito semelhante, por isso que eu recomendo vocês assistirem o vídeo de array, porque, por exemplo, esse conceito de varrer a lista, né, de acessar os elementos da lista, você faz utilizando estrutura de repetição e eu expliquei em mais detalhes lá, mas aqui eu vou mostrar para vocês como que nós fazemos com a lista, que é bem semelhante. Olha só, eu posso utilizar um for, você pode utilizar um while, contanto que você tenha um índice, mas aqui, olha só, ao invés de ser length, como no array, na lista nós temos o count. O count é contar, então quantos elementos eu tenho nessa lista. E aí eu posso aqui fazer um semelhante ao que eu tenho na lista, eu posso usar também os colchetes e acessar esses elementos, olha só. Então aqui, ó, eu tenho de 0 a 5, esta é a forma na qual eu crio uma lista e atribuo os elementos dessa lista. Eu sou obrigado a atribuir os elementos dessa lista? Não. Eu posso simplesmente omiti-los, conforme eu fiz no array, e seguir em frente. Mas se eu executar meu projeto agora, o que vai acontecer? Ele não vai mostrar nada. Olha só, aqui é a execução dele, tá? Não confunda com essa parte do código. Opa, não confunda com essa parte do código aqui. Aqui é a execução. Ele não mostrou nada, por quê? Essa lista vazia. Ela foi inicializada e ela está vazia. Então, para você saber disso, ó, a primeira informação que vamos mostrar aqui, por exemplo, é o numbers.count. Então, ou seja, quantos elementos você tem na lista. Veja bem. Então agora ele mostrou 0, porque não tem nada. Exatamente. Como é que eu faço para adicionar elementos na lista? Eu posso vir aqui,
chamar a minha lista, que se chama numbers, e ela tem algumas funções internas. Uma delas é o add. Então, quando eu falo add, ele está adicionando um número na frente do outro. Então, se eu adicionar 1000 e depois adicionar 2000, olha só, agora, se eu rodar o projeto, o count está mostrando antes de eu adicionar, tá? Então, olha só, ele mostra o count tem 0, eu adicionei 2 números e depois eu percorro esses números. E agora ele mostra 1000 e 2000, tá? Então, para nós não confundirmos, eu vou copiar esse cara aqui, colocar embaixo, e aí eu posso colocar inclusive count antes de adicionar números. Vamos colocar aqui, ó, count depois. Vamos colocar em maiúsculo. Então, antes e depois. Beleza? Vamos separar esse código aqui porque ele fica mais legível. Então, se eu executar agora o meu projeto, ele vai mostrar count antes, 0, count depois, 2, e aí eu tenho o 1000 e o 2000. Então, eu poderia aqui ir adicionando muitos números, enfim, a quantidade que fosse necessária para que eu trabalhasse com essas listas. Então, é por isso essa é a capacidade dinâmica de uma lista. É você adicionar a quantidade de elementos que você quiser. Mas, e agora se eu quiser remover os elementos da lista? Eu posso, então, usar outra função interna que se chama remove. E como eu faço, então, para remover agora os números da lista? Eu posso vir aqui e usar o remove, que é uma função interna também, e dizer, remove, eu quero remover o 1000. Então agora eu adicionei 1000, 2000, 1000 e eu quero remover o 1000. Veja bem, vou rodar o projeto. E aqui, olha só, ele faz o count antes de adicionar números, depois ele faz o count depois de adicionar números. No entanto, eu adicionei 3 e removi 1, ou seja, me sobrou 2. E aqui ele mostrou o 2, 1000 e o 1, certo? Então essa é a maneira de você lidar com uma lista. Você pode adicionar e remover elementos conforme for necessário. Aqui, obviamente, que eu estou usando inteiros, mas você poderia usar strings. E aí você, obviamente, tem que declarar como string. Aqui já não serve mais. Então eu poderia, eu preciso alterar os elementos. Aqui eu vou colocar canal, aqui eu vou colocar curso e assim por diante. Então agora, antes de adicionar palavras e depois de adicionar palavras. Ok, eu estou lidando com strings agora. E aí você agora pode... eu tentei remover um curso aqui, obviamente o curso não existe, né? Então o que vocês podem fazer é add curso e executar novamente para nós vermos que o curso não deve aparecer aqui, ó. Então olha só, ele antes era 0, depois 3, agora ele adicionou abre, chaves e canal. Então, se vocês olharem, digitarem numbers e apertar ponto, vocês vão ver que há uma série de funções internas. E cada uma, obviamente, tem um papel, né? Uma delas, por exemplo, é o sort. O sort é para você ordenar os elementos da lista. Então, olha só, começa com abre, chaves e canal. Ele ordena, quando se tratando de palavras, e depois podemos falar isso com mais detalhes, mas ele ordena aqui alfabeticamente. Como eu tenho chaves, canal e curso, a ideia é que ele troque o canal pelas chaves e o curso ele vai remover. Então, se nós rodarmos esse projeto, ele literalmente fez isso. Então, ele mostrou o abre, aqui nós adicionamos os chaves antes. Mas como o A do canal vem antes do CH, chaves, então ele ordenou como canal e depois chaves e assim por diante. Então ele ordena os primeiros, depois os segundos algarismos e os números, as letras e assim por diante. Então aqui ele ordena. Se eu adicionar, por exemplo, numbers.add bola, que começa com B, essa bola tem que aparecer como o segundo elemento. Essa é uma propriedade da lista. O sort também existe no array.
Mas é isso, é assim que nós trabalhamos com lista. Então, quando você não tem tamanhos fixos, você quer adicionar e remover elementos dinamicamente, listas são uma opção muito legal. Certo? Então é isso. Na próxima aula vamos ver ainda mais estruturas e vejo vocês lá. Um abraço.